Fala galera! Nós estamos começando o primeiro Teologia na Esquina, meus camaradas, minhas camaradas, meus caros teólogos e teólogas de esquina. Está aqui eu, Kleber Saí, Pedri Martiniano. e o Pedri Martiniano, o Kleber. Falei certo? Pedri Pe- Martiniano. Isso aí, Pedri Martiniano. Pronto. Pedri Martiniano e Kleber Sá vão estar aqui conversando hoje sobre como vai funcionar esse projeto. Então já peço para você, se você curte um bom bate-papo de esquina, esse que a gente fala de teologia e coisas do dia a dia, já deixa o seu curtir, o seu like, já se inscreve no canal, deixa um comentário, porque vem muita coisa por aí, não vem não? Tem muita novidade e a ideia justamente é essa, é a gente trazer um papo leve, um papo tranquilo, a gente poder falar e fazer teologia como se tivesse sentado na esquina, como se tivesse muito à vontade para poder trocar uma ideia, nada muito intelectualizada, nada muito conceitual, e sim de casa, né? É isso, a ideia é assim, bater um papo, certo? Como eu e o Pedro estamos aqui conversando com vocês, a ideia é essa. E aí a gente vai ter alguns convidados bem interessantes, alguns caras que vão trazer umas opiniões que talvez você não esteja tão habituado, mas eu acho que você vai gostar. A sua posição teológica a respeito da vida, você considera uma posição mais acadêmica ou algo, sei lá, mais voltado para o dia a dia? É uma boa pergunta. Eu me considero que eu tenho uma posição teológica mais acadêmica, porém refletindo isso no dia a dia de uma forma mais natural, o mais natural possível, tentando fazer com que essa teologia acadêmica ela se transforme numa rotina comum e natural. Eu acho que essa é a proposta da Bíblia, essa é a proposta de Jesus, né? A ideia, não, e quando eu falo de acadêmica, não no sentido dos seminários que existem ou coisa do tipo. Sim. Mas sim que você pegar o conceito teológico, ela tem um começo, meio e fim, ela tem uma ideia de interpretação, né? Ela tem uma sistemática que tem uma intenção real, mas que isso se reflita no cotidiano real, na vida, na minha vida e claro, consequentemente, na vida das pessoas, né? Eu acho isso legal, porque quando a gente fala em teologia, o pessoal pensa em questões técnicas, pensa que isso é algo, um campo que está no domínio apenas do pastor, do teólogo. Cara, quando na verdade você hoje conhece bem o presbiterianismo, mas nem sempre esteve no presbiterianismo, né? Sim. Eu desde infância cresci no presbiterianismo. Cara, todo domingo tem escola dominical. Não na igreja que eu tô hoje, que também é presbiteriana. Nossa igreja local lá não tem escola dominical. Mas eu cresci em escola dominical. Teologia é um negócio que presbiteriano, batista, luterano, não me lembro se luterano tem escola dominical, mas imagino que sim, creio que sim. Mas é uma coisa que já deveria estar, já deveria ser considerado algo que faz parte, mesmo de quem não vai para o seminário, quem não vai para a faculdade. Abriu um texto, leu, conversou, refletiu, cara, você está fazendo teologia. Não, com certeza, com certeza. Eu venho de berço pentecostal, né? Minha família vem desse lado, né? Tenho tios pastores, eu tenho primos que se tornaram pastores, mas no conceito mais pentecostal, né? A famosa igreja mais popular do Brasil, que é a Assembleia de Deus. Eu venho desse berço, apesar de não ter me convertido nesse contexto. E lá também tem a escola dominical. Aí, ó. E a escola dominical, ou a escola bíblica, porque às vezes, de acordo com o contexto da igreja, não tinha como ser no domingo, né? Aí É botava verdade. para a escola bíblica, porque era no sábado ou no dia da semana à noite. Boa. E a ideia era essa, né? Mas, e aí o que acontece? Acaba não se aplicando dessa forma. Acaba se lendo um texto e com a intenção de aplicar de uma forma errada. E aí é onde eu acho que já começa a nossa ideia de podcast. É Show. tentar trazer uma ideia de teologia que seja acessível, fácil e compreensão. E que não seja impositiva e sim reflexiva. Cara, impositivo, acho que esse é o termo. Porque hoje a gente vive uma realidade de uma igreja cristã evangélica que criticou a igreja católica por fazer imposições, mas hoje, desculpa quem tá assistindo, mas faz a mesma coisa. Olha, eu vi um vídeo esses dias. Cara, eu tenho que te mandar esse vídeo. Opa! Esse vídeo eu tenho que te mandar. Acho que o cara é apóstolo. E ele tá num culto. Oh, não, foi você que me mandou, Pedri. Eu acho. Vai, me atualiza aí. Tá, peraí. A gente tava no Instagram, tava no Instagram. Era um apóstolo, ou foi o Gilberto, não me lembro. Mas o apóstolo falava assim: negócio é o seguinte, eu prego aqui, faz quem quer. Mas obreiro
obreiro tem que obedecer. Não foi você que mandou esse vídeo? Eu não tenho então eu lembrança, vou te não tenho mandar. lembrança. Me manda. Eu vou te mandar. Aí falou, você não vai obedecer, né? Porque eu liguei para um obreiro e falei assim, ó, você tem que estar aqui amanhã. Aí o obreiro me respondeu, vou ver. Vou ver. Apóstolo aqui nesse nível. E aí você fica pensando, caramba, mas não é para a liberdade que Cristo nos chamou? Não é fato que a Bíblia fala que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus? Então, no Evangelho de Jesus Cristo não tem espaço para imposição, meu querido. Isso não rola. Isso não... E aí as pessoas às vezes ficam chateadas comigo porque eu não gosto de crente. Eu também não gosto de crente. Porque crente é chato, cara. É. Crente é chato. E assim, na maioria das vezes, fica querendo impor uma realidade que não existe. Não existe nem na cabeça dele. Por isso que existe uma hipocrisia muito grande dentro da igreja e dentro desses contextos religiosos. E aí eu coloco no contexto religioso em geral. E a igreja evangélica, ela acaba se destacando por ela ter uma predominância maior. Né? Nós somos um país... de predominância cristã, tanto católico quanto evangélico. E aí Os evangélicos estão crescendo exorbitantemente. Estão crescendo demais. E aí se transforma nisso aí, em pessoas que se autoproclamam apóstolos e impõem uma realidade dentro de um contexto social, dentro de um contexto religioso, onde mais oprime do que liberta. Caramba. Onde o jugo não é leve, o jugo é pesado, onde o fardo não é nada confortável. Ao contrário, ele é tão pesado a ponto das pessoas não conseguirem carregar. Existe dados hoje onde existem pessoas que, antigamente no Brasil, existia assim, uma ideia de pessoas que nunca entraram dentro de uma igreja. E isso era maior do que as pessoas que foram e ficaram lá. Hoje, a galera que nunca entrou numa igreja existia em maior quantidade. Existia em maior quantidade. Hoje em dia, o número de pessoas que já foram à igreja, se decepcionaram e saíram é muito maior do que as que estão lá dentro. Caramba. Então existe um erro. Algo de errado. Algo de errado. Existe alguma incoerência aí. E não adianta a gente querer jogar a culpa nas pessoas. Né? Porque eu não vejo ninguém reclamando de Jesus. Ninguém reclama de Jesus. Mas as pessoas reclamam dos seus seguidores. É verdade. Todo mundo fala, né? Não, Jesus é massa, o problema é o fandom. É bem isso. O problema é o fandom, o problema são os fãs. Cara, essa colocação, ela é bem importante. Porque hoje, o que a gente percebe é que a igreja está ganhando a antipatia do povo. E eu não acredito que, quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja de Jesus, a real igreja de Jesus Cristo. Compreendo. Eu estou falando da instituição evangélica. Sim. Né? E assim, de repente quem está assistindo esse primeiro episódio vai achar que nós estamos aqui para... aí tem umas expressões, né? Da tiro amigo. Já ouviu falar essa expressão, tiro amigo? Fogo amigo também. Fogo amigo. Pô, mas você está atirando nos irmãos. Na batalha você não pode, você tem que atirar no inimigo e não no amigo. Mas, infelizmente, fogo amigo muitas vezes é nada mais, nada menos do que a prática cristã, evangélica, que não é cristã, mas evangélica, de impor, de meter medo, a teologia do medo. Teologia do medo, um exemplo de teologia do medo. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Essa é o mote de evangelismo. Eu nem curto muito esse termo, evangelismo, por várias razões, mas vamos lá. Mas esse é o mote do evangelismo, o medo. Quando, na verdade, a principal mensagem do reino é amor. Sim. A essência de Deus é o amor. Então eu fico preocupado. Então o pessoal pode pensar assim, não, esses caras estão aí, mais um episódio para dar fogo, tirar, né, dar tiro amigo, dar fogo amigo. Meu brother, não é, meu caro teólogo de esquina, minha cara teóloga de esquina. O objetivo aqui é a gente fazer uma autorreflexão e repensar posturas teológicas, porque a gente é muito aquilo que a gente acredita também. A gente faz muito aquilo que a gente acredita. E aquilo que a gente acredita precisa virar uma prática saudável. E se o reino de Deus é um reino de justiça, então todo cristão deveria estar preocupado com justiça e não com regra. Faz sentido? Faz sentido, total sentido. E assim, as pessoas... eu fiquei um tempo fora da igreja, né? Mas nunca fora do corpo de Cristo. E existe uma ideia muito errada de que por você estar fora desse clube religioso,
de ir aos cultos ao domingo, você tá fora, Verdade. do corpo de Cristo. Existe esse conceito, ele se torna errado por conta do quê? Porque o que Jesus traz de conceito de igreja? Onde tem dois ou mais reunidos em meu nome, eu Aí estarei entre estarei eu no meio de eles. vós. E isso é igreja. Isso é igreja. Tá bom. Ponto. Então, é o seguinte, não é porque eu não pertenço a uma denominação A, uma denominação B, que determina se eu sou ou se eu não sou. E aí já vi expressões como, se você não gosta da igreja, você não gosta de Cristo. Ok, eu concordo até certo ponto. Vamos lá. Aí a pergunta já é uma pergunta filosófica, né, ou teológica. O que é a igreja? Porque, vamos lá, a maioria do que se declara igreja hoje não é igreja. Não, nem me fale. Então, cara, existia uma expressão antigamente que era assim: procure a igreja mais próxima da sua casa. Eu jamais falava isso, porque o que tem de igreja perto da minha casa, eu falo pra minha filha: não entre nesse lugar. Tem várias, né? Fala, não vai aí. Não vai aí, porque, primeiro, não são meus irmãos. Não são. Não são meus inimigos. Pode até ter irmãos ali, mas Pode até ter, mas diferente. Assim, eu acho difícil porque Eu quando se existe uma coerência real do evangelho, você não consegue ficar nesses ambientes. Isso é fato. Então, aí é que tá. Eu me afastei durante um tempo para poder respirar, Caramba, velho. para poder a minha fé não esfriar. E aí, quando eu sou chamado, sou direcionado a um retorno, aí o Espírito, eu vou usar essa expressão, me direciona para uma igreja saudável. Sim. E aí sim eu consigo respirar, consigo enxergar os irmãos, consigo ter comunhão. Aí vem esse conceito, né? Do que é igreja, do que se pergunta. Então, cara, eu te entendo se você não frequenta igreja e se você não gosta de igreja. Tamo junto, tá? Aproveitar uma carona aí. Primeiro, eu quero contar uma história, Conta aí. tá? Essa história. Tinha uma época que eu fazia parte de uma missão chamada MPC, um abração pessoal do MPC Brasil. Não sei se. Alguém vai. O pessoal das antigas da MPC vai querer assistir isso aqui. Com certeza. Vai assistir. Um abração, povo amado, povo querido, me ensinou muito. Mas eu tinha um trabalho na MPC de Curitiba, eu liderei uma época, né? Mas tinha uma época em que eu era voluntário e tal. E tinha um trabalho. Nessa época eu nem voluntário eu era, eu só ia num dos trabalhos da MPC. Um trabalho chamado Vida sobre Rodas. E o Vida sobre Rodas era um trabalho de evangelização. Apesar de eu não gostar dessa expressão, vou usar, né, para quem está assistindo entender. Mas era um trabalho muito legal. O pessoal ia até a Praça dos Skatistas e a galerinha que ia era skatista e o objetivo era fazer amizade, se relacionar e proclamar, falar da nossa fé, né? E, cara, era massa pra caramba. Aí se converte, né, um menino, um skatista. Cara, pô, que legal e tal. E o apelido do menino, eu nem sei se ele vai ouvir esse negócio, não sei por onde ele anda, não sei, né? O apelido do menino era Bactéria. O Bactéria tinha um cabelo, cara, aqui, liso, escorridão, e andava de skate, aquelas calças largas, camisão larga e tal. E ele se converteu, e quem passou por uma experiência de conversão sabe o quanto isso é. Muita gente se converte assim, sem ter um momento, e é paulatino, e quando a pessoa nem vê, ela já está totalmente aderida ao reino, aos conceitos do reino, mas muitas vezes é uma coisa avassaladora. Cara, tem uma transformação de um dia de um jeito, do outro é de outro jeito. Eu experimentei isso na minha vida, né? Eu passei por isso. E o Bactéria também. Aí o Bactéria se converte e vai para uma igreja XYZ, que eu não vou falar qual é. Quando dá processo. Quando dá processo, vai. Pra não começar o podcast. Já começa direto com o processo. Aí o Bactéria chega lá e tal. Cara, era muito legal ver o Bactéria orando. Ele orava, ele fazia uns gestos com a mão, assim, todo cheio de trejeito. Senhor Jesus, tá ligado que... O apelido dele era Bactéria, porque tudo que ele gostava ele chamava de Bactéria. Ah, tá. Pô, Jesus, esse lance é mó bactéria. Nossa, pô, Jesus, sei lá, bactéria, sabe? E ele repetia aquilo, e era muito sincero, muito autêntico. Era um menino, ele devia ter uns 15 anos na época. Adolescente ainda. Adolescente ainda, eu tinha uns 19, eu acho, nessa época, não me lembro. E aí, o rapaz que era seminarista levou o Bactéria pra igreja.
Porque, né? Bom, agora vamos colocar um menino que crê em Jesus para conviver com pessoas que creem em Jesus. Ah, mano. Não deu certo. Não, pois é, né? Eu não sei como é que tá hoje, porque eu não conheço o restante da história. Mas o Bactéria foi pra igreja com o seminarista e tal. E aí o pessoal contou do testemunho dele, tudo achou lindo, que legal, o cara se converteu e tal. Aí no final do culto veio uma senhora e falou pra ele: então você agora aceitou Jesus, né? Eu aceitei. Tá certo, agora só falta cortar o cabelo, né? Cara. E aí o menino regalou os olhos assim, o seminarista estava do lado dele, abraçou ele e falou assim: e a senhora falta só cortar sua língua, né? Ele falou: vem, Bactéria, vamos. E foi embora. Eu não sei o que aconteceu, mas eu passei por situações onde eu falava de Cristo, a pessoa aderia à fé e eu não tinha coragem de levar para minha igreja local. Por causa de regras. E aí por causa você de não casca. pode. E aí você não pode chegar e dizer pra pessoa que ela tem que ir numa igreja porque ela vai sofrer abusos emocionais. Pois é. Eu tenho amigos e amigas que dentro da igreja sofreram abusos emocionais, que eles ainda estão lá, estão fazendo terapia, estão fazendo um monte de situações para poder se libertar daquilo que a igreja impôs a ele. Então, alguém que não frequenta uma igreja porque sofreu algum tipo de abuso, eu tenho toda a compreensão. Todo eu respeito. Com certeza eu tenho certeza. Com certeza eu tenho certeza que Jesus é complacente com isso, sabe? Porque não existe você forçar alguém a continuar num ambiente tóxico ou fazer ele sair procurando ambientes tóxicos onde ele está ferido por dentro. Às vezes é necessário a gente se afastar um tempo para desintoxicar, para a gente poder ter um mínimo de coerência e de achar uma igreja coerente, uma igreja saudável. E claro, né, o nosso papel aqui e a nossa ideia de podcast é justamente isso, né? Sim. É poder proporcionar a gente pensar a igreja. Sim. Fazer com que a teologia ela seja igual à filosofia, né? Que uma coisa está ligada à outra e talvez alguns coloquem no mesmo conceito, que teologia é filosofia. É uma espécie de... Sim. Fazer com que as pessoas tenham uma reflexão. A ideia de Lutero era essa. Era colocar a Bíblia na mão do povo. Traduzir a Bíblia do latim para o alemão, a proposta foi essa. Aí muitas vezes o pessoal se admira, né? Quando diz assim, cara, a tua teologia é meio diferentona. Eu digo, cara, pior que não. Pior que não. Eu sou conservador na minha teologia. Eu também sou muito conservador na minha teologia. Acho que eu sou mais que você, não? Eu acho que você é mais, acho que você é mais. Mas... eu sou conservador na minha teologia, mas eu tento colocar a minha teologia dentro de um contexto onde cabe na vida das pessoas, onde a gente tenta desmistificar essa ideia de certo e errado, essa dualidade que existe de bom e mal, onde isso não cabe. Onde isso não cabe, qualquer um que tem um celular tem acesso à informação. E a nossa ideia de podcast, né, Kleber, é justamente isso, né? É poder fazer com que as pessoas pensem teologia. Exatamente. E tire as suas conclusões. Si não complicar. E não complicar. Não ficar trazendo o grego, o latim. Não que não possa. Não, sim. Né? Mas a ideia não é nem... Gente, a gente não quer nem usar expressões técnicas. Toda vez que aparecer uma expressão técnica e a gente deixar passar, coloca nos comentários que, pô, que bagulho é esse aí que vocês falaram aí da soteriologia, tá? Foi só pra avacalhar. Aliás, eu lembrei de outra coisa. Lembra que eu falei que tinha duas coisas? Uma era uma história e a segunda coisa que eu queria falar é que a nossa proposta não é dizer pra você que a igreja que eu frequento, ou a igreja que o Pedrinho frequenta, ou a igreja que o convidado tal frequenta é a igreja certa, é a igreja perfeita, porque não existe igreja perfeita. Não é essa a nossa proposta, tá? Aliás, se um dia você encontrar uma igreja perfeita, eu recomendo que você não entre lá. Porque se eu achar uma igreja perfeita, eu não vou entrar lá. Porque se eu entrar lá, eu vou estragar a igreja, porque é um imperfeito entrando na igreja perfeita. Então a ideia não é igrejas perfeitas. A ideia é pensar em igrejas coerentes, o que é muito diferente. Uma igreja coerente não é uma igreja que se entende a melhor, a mais correta, a perfeita, onde ninguém peca, onde não tem problema. Isso é ilusão, isso é utopia. A ideia é pura e simplesmente ser coerente com aquilo que a gente tem como central no evangelho e aquilo que a gente pratica
tanto na vida comunitária quanto na vida eclesiástica. Tá? Isso faz sentido? Com certeza, isso até desemboca naquilo que a gente estava conversando anteriormente, né? Os convidados que a gente vai trazer aqui, a ideia é que tenha coerência com a nossa teologia. Boa. Né? E talvez a gente vai ter mais convergência com um pai de santo Nossa, eu não do que duvido. com um pastor. Não duvido. Né? Depende do pastor, né? Então, depende do pastor, cara. Depende do pastor, porque é muito provável que a gente tenha essas divergências com a maioria das denominações, não porque a igreja evangélica, em sua maioria, pensa dessa forma, porque a igreja evangélica está aí há 500 anos. Exato. E agora, as igrejas que é chamadas de neopentecostalismo, ela criou um corpo muito maior. Então, elas, como elas são muito ramificadas, elas acabam tendo um espaço maior dentro da sociedade. Maior visibilidade. E tem uma visibilidade maior. E aí parece que quando a gente pensa sobre evangélico, a gente reflete nos neopentecostais. E não é. Não é. E não é. Não é. Esse pessoal deturpa o evangelho. Inclusive, gente, eu sei que é forte a gente falar isso, né? Pô, esse pessoal deturpa o evangelho, mas eu acredito assim mesmo. Deturpa literalmente. Com certeza, né? com certeza. A ideia aqui é muito mais a gente tentar lembrar de que ser pertencente ao reino não significa ser esquisitoide. Né? Durante muito tempo a gente ouviu, não, mas o cristão é diferente. Eu concordo, o cristão é diferente. Porque a ideia base do cristianismo, ela é muito contra a cultura. Tá? Na contracultura, né? Você vai ter situações. Na cultura, você vai ter situações onde sonegar um imposto é honesto. E a gente já tá vendo pastor falar que tem que sonegar imposto, mano. Você tá entendendo? Enquanto Jesus fala, então, Jesus, o que a gente faz aqui com o imposto? Dai a César o que é de César. Aí o pastor da igreja XYZ tem que sonegar o imposto. Mas sonegar o dízimo não pode. O dízimo de jeito nenhum, né? Então, assim, a cultura é sonegar o imposto, é dar o jeitinho, é ser desonesto, chamando desonestidade de honestidade. É bizarro, né? Então, sim, ser cristão é ir na contracultura. É quando alguém te oferece a possibilidade de você ficar muito louco e irresponsável em relação à sua própria vida, você dizer, não, muito obrigado, não, porque você está centrado numa vida equilibrada. Isso é ser cristão, e ser cristão de fato vai na contracultura. Mas não tem a ver com ser esquisitoide. Não tem a ver com, Pedro, você tá em pecado, porque esse seu cabelo compridinho aí, tem que cortar, tá bom? Tá? Não tem a ver com isso. Tem um alargadorzinho? Tem um alargadorzinho? Cara, eu sou muito mais crente que você. Eu não tenho cabelo comprido. Eu não tenho um alargador. Você é muito pecador, velho. É isso. Tem alguns conceitos que é muito esquisito e que eu tive o privilégio de caminhar com o pessoal. Eu pulei fora desses conceitos denominacionais no ano de 2018, depois que a igreja, principalmente a evangélica, ela abraçou a política e começou a endeusar um falso messias. Né? E aí ficou insuportável, não dava. Nossa. Não dava para respirar ali dentro, né? E aí... Inclusive, a sua fala já vai separar. A ideia não é polarizar, mas já vai separar. Vai ter gente que fala assim, o quê? Falou do Messias? Esse pessoal é de esquerda e não vai assistir. Mas, sim. Ok, vamos pra frente. Vamos pra frente. E assim, e eu tive o privilégio de caminhar com pessoas que não frequentam a igreja, que não tinha a ideia de evangelho. E eu vi muito mais Cristo nessas pessoas do que eu vi por muitos anos dentro da igreja. Então, por isso que trazer um podcast no ano de 2025, a gente começar um podcast no ano de 2025... Pra quem não sabe, quem tá assistindo hoje em 2034, esse episódio foi gravado em 2025. Trazer essa ideia de pensar teologia é justamente porque eu vi pessoas fazendo teologia sem todo o conceito e arcabouço teológico. Eu conseguia enxergar Cristo, eu conseguia enxergar uma ética cristã em pessoas que não frequentavam, que eram de outros conceitos religiosos. Que mal conheciam e eu aprendi sobre Jesus com eles. Eu aprendi a dizer, cara, eu tô errado. Eu tô errado. Cara, você tá certo. Eu preciso aprender, e parecia Cristo falando comigo. E é isso que a ideia.
é poder sentar num canto da esquina, numa encruzilhada. Agora os crentes abandonam tudo aqui. Obrigado, Pedrinho. Vai, continua. Não abandone a gente, calma, ele tá brincando. E poder, a gente poder falar sobre teologia. Esquecer todo esse conceito, facilitar a vida. Né? E mostrar que acontece muito isso em roda de conversa. Eu vejo em roda de conversa que a gente fala sobre filosofia, cultura, arte, tudo, sem esses nomes. A gente fala de política, a gente fala de culinária, a gente fala de diversos assuntos sem esses termos. Sim. E é essa a proposta da gente, né? Exatamente. É falar de teologia sem trazer todos esses arcabouços que a teologia muitas vezes dá. E assim, ó, a gente não tem nada contra os arcabouços, a sistematização. Pelo Não, contrário, eu uso bastante, tá, Não, gente? eu também. uso bastante, gosto, leio bastante teologia sistemática, adoro, é um dos assuntos que eu mais gosto, né? Mas essa não é a nossa proposta pra cá. Essa não é a nossa proposta aqui. A ideia não é que esses episódios sejam acadêmicos, técnicos ou qualquer coisa do gênero. A ideia é trazer para uma reflexão de mesa, de cotidiano. De quando você vai na farmácia ou na panificadora e você dá uma nota de 10 para comprar o pão e a menina erra o troco e te devolve uma nota de 20 e você fala para ela, olha, você devolveu o troco errado. É essa prática, essa praxis, né? É essa prática que é pautada pelos elementos, pelos fundamentos do reino. É essa a ideia, é levar para o dia a dia. Mas isso significa, porque esse até é fácil, tá? Eu tô dizendo assim, ó, na hora da fome, tem comida, e tem o meu próximo e tem eu. E tá empatado aqui. Mas eu, na sacrificialidade do amor, falo assim, come você. É esse tipo de coisa que a gente quer trazer pro dia a dia. É a sacrificialidade, é o serviço ao próximo, mas de uma maneira esmiuçada e cotidiana, tirando um pouco dessa questão de casca de regras do que pode e que não pode. Sabe essa coisa de sentar na mesa, num palco, um acampamento de jovens, e aí o pessoal abrir para perguntas para a plateia, e o adolescente fazer a pergunta, pastor, pode fazer isso assim, assim, assado? Ah, mas pode fazer aquilo, aquele outro, papapá, geralmente na área da sexualidade, né? Porque adolescente tá tudo explodindo de vontade, né? Aí quer saber, mas pode passar a mão, assim, E aí já pode... foi assim, um amigo meu... Um amigo meu, o clássico amigo meu. Cara, é interessante isso, porque assim, eu lembro uma época quando chegaram pra mim e falaram assim, e eu fiquei meio triste quando isso aconteceu de primeira, né? Não triste, mas eu fiquei um pouco preocupado, porque eu tava num processo de mistura de conceito, desculpa aí, gente. E isso fazia com que eu não tivesse uma coerência do que estava acontecendo ali. Quando chegaram pra mim e falaram assim, cara, você é gente boa demais. Você nem parece que você é cristão. Falaram isso pra mim já. Aí, a primeiro impacto, né? Eu tinha uns anos a menos, então o primeiro impacto disse, cara, será que eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Foi até negativo Foi o até impacto, negativo, né? o impacto foi negativo, assim, de primeira, né? Até eu processar e entender que o conceito do que ele entendia por cristão era um conceito muito errado. Era um conceito de pessoa chata, antipática, que infelizmente predomina hoje em dia, Sim, né? sim. Então, eu fiquei... E hoje eu tenho essa ideia, né? Hoje eu tenho a ideia, cara, tudo que eu não quero é parecer esses caras. Com certeza. Esses caras chatos, incoerente, que não faz sentido. Mantendo-se cristão. Mantendo-se cristão, discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. Aí onde entra, porque Jesus, na sua época, Jesus batia de frente com dois povos. Só, se você vai Dois ler a públicos Bíblia, específicos, né? dois públicos específicos. Se você ler a Bíblia, você vai ver Jesus se dirigindo com violência para dois públicos. Com agressividade. Ele se dirigia para os fariseus e para os publicanos. Eram os únicos que Jesus se dirigia com violência. Né? E aí, Jesus era conhecido, né, como amigo, beberrão e comilão, Exato. amigo de pecadores. Presta atenção nisso. Porque ele andava com quem? Com os comilões. Eles andavam beberrões. com os comilões, com os bêbados, Beberrões. com as prostitutas da época. E era assim que ele era conhecido. É isso? Então, cara, se é pra ser assim, eis-me Ó, aqui, velho. vou falar uma coisa pra Jesus, hein? Diga-me com quem tu andas. E eu te direi quem és.
Como dizem em Heresias, Como diz capítulo Heresias, 3. capítulo 3, versículo 666, né? Capítulo 6, versículo 66. É, Mas os cristãos, infelizmente, evangélicos, ainda estão focados muito na questão das regras. Do conceito pode e não pode. isso é legal, explana um pouco isso, porque eu gosto quando você fala sobre É, isso. a ideia do pode e do não pode, ou das regras, é um conceito que ajuda a gente, sei lá, de repente, a se situar geograficamente em como viver de forma prática o evangelho. Acontece que a proposta do evangelho, ela não tem a ver com obedecer regras para que, obedecendo regras, você agrade a Jesus. É o contrário. É porque Jesus se agradou de você, ele vai conviver, ele vai, através do Espírito Santo que mora em você, fazer com que você se afaste de práticas que vão gerar injustiça, desamor. Então, tá preocupado com o errado? Conheça mais de Jesus e você não vai nem precisar perguntar, pode isso, não pode aquilo? E também esse conceito de certo e errado, geralmente quando o pessoal vem falar comigo assim sobre pode ou não pode, certo e errado, eu costumo dizer assim, cara, a vida ela não só tem duas cores. A vida não é preto no branco. Entre o preto e o branco existe uma escala de cinzas imensas. Uhum. E também esse conceito de que o certo e o errado está relacionado ao que pode fazer mal ou ao que pode fazer bom, a gente tem que perguntar para quem. Porque Excelente. o meu limite não é o teu limite. O limite do outro a gente tem que saber. A gente tem que respeitar o nosso limite, porque pra gente amar o próximo a gente tem que se amar primeiro. E também a gente tem que entender o limite do outro para poder respeitar o outro. Então talvez, cara, eu tomar 2 latinhas de cerveja pra mim é o suficiente, é de boa, eu tô de boa. Tô de boa, 2 latinhas pra mim tô de boa. O outro tomou uma caixa e tá de boa. Então não é quem tomou uma caixa ou quem tomou 2 latinhas, quem tá certo? Não existe É essa uma coisa caixa ou 2 latas? Ou mensurar. não tomar? É. Então não está relacionado a isso, tá? Você conhecer a si mesmo, você se conhecer e você conhecer um pouco do outro. É você. E aí, onde entra muito o conceito de Jesus, o conceito de se diminuir. É de você se pôr no lugar do outro, o famoso próximo. Você se pôr no lugar do próximo. Para poder você entender o contexto onde ele está. Pra daí a gente dizer. Por exemplo, eu não escuto música gospel, cara. Eu não gosto. Eu acho um saco aquilo ali. Eu acho que a música. Ah, lembrando Ela que tem o música seu lugar. gospel não é necessariamente música confessional, música evangélica, tá? Sim. Só pra... Eu acho um saco aquilo ali. Não tô falando que não tenha boas músicas, não tô não, dizendo com que é certeza. errado ou certo. Eu tô falando Aham. que eu não escuto. Aí tem um outro cara que ele só escuta isso. E aí ele quer medir a fé a partir desse ponto. Pois é, que bobagem. E esse é o nosso erro. Isso é um erro. Agora, vamos lá. Isso não é só um erro do evangélico, isso é um erro da sociedade. Nós da sociedade temos a ideia do seguinte: nós temos a ideia de que quem pensa para trás de mim é atrasado. Quem pensa à frente é liberal demais. E quem pensa no mesmo conceito que eu, aí tá certo. Aí tá certo. E não dá para medir assim. Não. Não dá para você andar com uma régua por aí tentando medir a fé de ninguém, ou os conceitos e tudo mais de ninguém. Não tem como isso. Até aqui a gente caminha junto já há algum tempo e nós sabemos das nossas convergências de pensamento e divergências de pensamento. Sim. E eu não sinto a menor vontade de olhar pra você e falar assim, não, Pedrinho, é muito isso ou muito aquilo. Eu não sinto, eu só, Pedrinho, isso aqui eu concordo. Isso, não, Pedrinho, desculpa, isso aí pra mim não rola. E a gente deixa de andar junto? Não deixa. Tem um amigo meu, Danilo Leadentin. Conheço. Inclusive quero convidá-lo para bater um papo aqui com a gente. Bora aí, Danilo, anota aí que você vem pra cá. Ele falou uma coisa assim que eu... Assim, eu já tinha esse pensamento, mas ele conseguiu traduzir de uma forma muito... Sistematizou. O João Calvino do Pedrinho. Pra quem não sabe, o João Calvino é um teólogo muito importante da Reforma. Dá uma gugada aí. Isso, da qual, inclusive, eu sou adepto da teologia. Eu também. Aí, ele traz o seguinte, ele diz, cara, andar com pessoas que pensam igual é muito chato. É verdade. E realmente, cara, eu gosto de andar com pessoas que pensam diferente de mim. Porque se eu andar com pessoas que pensam igual, eu não cresço, eu não evoluo, eu não melhoro. Eu tenho que andar com pessoas que vai divergir do meu pensamento, que vai me confrontar, para eu poder pensar. E aí eu penso, eu não vou lembrar quem falou isso, né? Eu penso a partir de onde o meu pé pisa. Eu tenho que ler, aí foi Spurgeon, né, que falou isso, né? Eu tenho que ler a Bíblia com o jornal do lado, para poder ter esse conceito.
E é por isso que eu gosto de andar com pessoas que pensam diferente de mim. Eu e o Kleber, a gente às vezes vai lá em casa, trocar uma ideia, tudo, e a gente entra em várias divergências teológicas, Várias. sociológicas, filosóficas, Aham. psicanalíticas, Psicanalíticas fortes. e tudo certo. E tudo certo. Aham. Por quê? Porque tem um ponto que ele vai tocar que eu vou dizer, caraca, eu não pensei nisso. E esse é o legal. E a ideia também é essa do canal, é fazer com que você pense. Pense de uma forma diferente e pense, inclusive, a ponto de você chegar que discorda da gente. Exato, não tem problema discordar. Tá? Aliás, quando você discordar, coloca aí a sua opinião de forma respeitosa, porque Lógico. eu acho que o cristão evangélico, ele desaprendeu a conviver com o diferente. Existe na Bíblia um texto que fala: como andarão dois juntos se não houver entre eles entendimento? Mas entre cristãos há muito entendimento. Por exemplo, pode ser que teologicamente a gente venha divergir em vários pontos, mas missiologicamente a maioria de nós tem uma missão muito parecida, que é propagar a palavra do Cristo, certo? Então, isso deveria nos unir. Tá? A gente precisa aprender a andar com o diferente, conversar com o diferente, deixar se colocar em xeque. Porque se você tiver um dos seus conceitos desconstruído para reconstruir, é sinal que os seus conceitos não estavam baseados em convicção, em verdades e tudo mais. Então você desconstrói e reconstrói de novo e tá tudo bem. Eu acho que tem uma postura de humildade quando a gente faz isso. Acho que é uma postura de olhar e falar, não sei. Não, eu ouvi falar, não, meu pastor falou, mas eu não sei. E tá tudo bem, pesquisar, né? Se a base é a Bíblia, ótimo, vamos para a Bíblia. O importante é que, mesmo que a gente converja em alguns pontos e divirja em outros, é que a gente aprenda a resgatar o diálogo. Porque senão a gente vai continuar como gueto. E gueto é sal em saleiro, meu querido. É verdade. Gueto é sal em saleiro. Gueto, assim, ó, Jesus falou que nós temos que ser sal do mundo. Só que sal dentro do saleiro não salga. Então, se você guetalizar, você é sal dentro do saleiro. Não tem o que. Não tem função. Coloquei o sal aqui dentro. Ah, vamos salgar o mundo. Vamos. Aí coloca o sal aqui e deixa. Isso não funciona, meu querido. Ó, é preciso espalhar, tá? E para isso a gente tem que dialogar. Molhei tua mesa aqui, tapa com o dedo. E sabe, isso é legal, eu aprendo muito com a minha filha, né? Eu vou batizar minha filha agora em fevereiro. E aí eu tava explicando. E aí ela pediu pra eu contar. Conta aí a história sobre batismo, né? Ela tá empolgada com isso e tal. E aí ela tem 7 anos, né? E aí eu explicando pra ela, contando as histórias. E aí eu fui contar a história do batismo de Jesus pra ela, né? Olha. Aí eu fui contar o batismo de João Batista, Aham. que era um esquisitão, eu tentando botar numa linguagem pra ela. Eu disse, sabe onde ele ficava, filha? No deserto. Ela, no deserto? Mas não tem ninguém no deserto. Eu falei, pois é, ele ficava lá no deserto e ele tal. E sabe o que ele fazia lá no deserto? Aí o quê? Ele pregava a palavra de Deus. Ele falava assim, ó, arrependam-se, tal, pai, contando pra ela, né? E aí ele batizava as pessoas. Ela, batizava? Batizava. Ela, pai, tem um erro aí. Qual erro? Ele disse, você não falou que ele estava no deserto? No deserto tem água. Boa. Aí Ele dava uma caminhadinha até o Jordão. Aí dava aquele bug assim. Caraca, preciso contextualizar as coisas. E essa é a ideia. O legal de você trocar ideia com criança é isso. É que a criança ela não é inibida para te confrontar e te questionar. E nós temos que fazer isso. E aí me lembra também quando eu tava contando a criação do mundo para ela, né? E aí eu, tipo assim, vou contar de forma literal. Eu não sou literalista, tá, gente? Então, pra mim, ali, os 3 primeiros capítulos de Gênesis não é literal. Pra Então, mim, tanto faz. Talvez seja literal. Mas aí eu trocando ideia com ela, eu vou dizer, não, eu vou contar de forma literal, tô falando pra uma criança, né? Sim. E aí eu falando que Deus fez o mundo em 7 dias, que não sei o quê, papapá, e assim. Aí chegou na hora da serpente, né? Aí a serpente, filha, falou, conversou, fez assim, aí ela fez... Eu não acredito nessa história, não. Cobra não fala. Tem que botar ela pra assistir Nárnia, porque daí ela já... Isso é Muito legal, bom. cara. Mas isso por que eu acho legal isso nela? Porque eu ensino ela a pensar. E eu deixo ela questionar. E a gente não tem que ter medo das pessoas pensando. Jamais.
Jamais. E eu ensino para ela, claro que aí eu vou ensinar o meu conceito de fé para ela, porque esse é o meu. Sim. Mas eu já falo para ela, olha, se você quando crescer, você não querer, filha, tá tudo bem. Vou te amar e te respeitar do mesmo jeito. Nossa, isso é muito difícil Ponto. para muito evangélico É muito ouvir. difícil. Né? É Até para muito nós seria difícil. difícil, né? Claro, Mas, claro. cara, né? É aquela história, nós não temos o controle sobre esse tipo de coisa. Não tem, mas eu quero que ela entenda que eu a respeito. E aí, Uhum. por que eu tô dando esse exemplo? Porque se eu falo isso para que é minha filha, quanto mais eu não vou respeitar você que pensa divergente, que Boa, concorda em uma fé boa. diferente da minha. Você tem Uhum. todo o meu respeito e o meu carinho e totalmente a minha elegância de andar e caminhar juntos. Uhum. Com certeza. Gente, isso é muito legal, porque quando a gente está falando aqui sobre pensar essas coisas, a gente está falando de manter um diálogo aberto, né? E esse diálogo, ele tem por objetivo, inclusive, trazer questionamentos. A gente vem de uma... Nós somos de uma geração... Pedro, acho que é... Vamos lá, eu tô com 49, você tá com... 34 Pronto, anos. aí tem até uma boa divergência de idade aqui. Mas nós somos filhos de uma geração em que nessa geração, os baby boomers, não se permitiam ser questionados. Era uma era onde questionar era considerado desrespeitoso. É verdade. Tá? Então, o que acontecia? Isso se refletia, inclusive, dentro das igrejas. Não se questionava um pastor, não se questionava um pai, uma mãe, porque o questionamento, o ato de questionar era considerado algo desrespeitoso. Porque, de fato, às vezes a gente pode trazer um questionamento de maneira desrespeitosa, é claro, mas o questionar em si não é uma ação de desrespeito. Ela é uma ação de curiosidade, de construção ou desconstrução para entender o que tem por detrás da afirmação que veio para mim. Então aqui é um canal onde a gente pode divergir, onde talvez alguns convidados aqui vão divergir da gente, né? Ou talvez você vai divergir da gente. Converse, seja respeitoso, mas participe e tá tudo bem. Inclusive vai ter um quadro aqui, Pedri, né? Que a gente quer trazer uma pessoa que tanto faz se é da mesma expressão de fé da gente ou não, mas para testar a nossa visão de mundo a partir da nossa teologia, tá? Legal. O quadro, eu não sei exatamente o nome ainda, mas é algo do tipo, pergunte o que quiser, tá? Então vai sentar aqui, ali, sei lá, acho que o Pedrinho vai sentar ali, eu vou sentar aqui, aqui vai estar o convidado, e a pessoa vai fazer pergunta pra mim, mas e os dinossauros? Conhece essa? Essa é um clássico. Conheço. Essa é um clássico, e os O dinossauros, que a né? Bíblia fala? O que a Bíblia fala dos dinossauros? Mas tá valendo, tá? Vai ter um quadro, quem quiser já falou, não, pô, se eu quero participar e tal, já deixa nos comentários. Mas a ideia é principalmente lembrar que questionar não tem a ver com desrespeitar. Pode ter, depende do tom que você dá a pergunta, depende do Claro, motivo pelo qual você está, né? Mas questionar faz parte do exercício de fé, com certeza. né? Então venha pra cá, tá? Coloque aí nos comentários, divirja. O podcast vai servir para isso, pra gente conversar e pra gente ter uma ideia de teologia que se aplique na esquina, no dia a dia, na rotina, na vida, na hora que você pega o ônibus, tá? Onde acontecem as maiores catástrofes num país por causa de uma enchente, até os momentos mais corriqueiros, como sentar na frente da TV, no sofá e ligar a televisão. Acho que a proposta tem a ver com isso. Eu acho que a proposta tem muito a ver com isso, e isso se aplica, por exemplo, de como a gente enxerga relacionamentos. Oh, excelente. Relacionamentos, porque existe, por exemplo, o mundo gospel, quando esse neopentecostalismo ele entra dentro da TV e ele traz esses conceitos de mídia, de fé, música gospel, esses movimentos que infelizmente e nós que somos de teologia histórica não fomos muito tradicionalíssimos. a gente não teve essa, como é que eu posso usar a expressão? Nós não soubemos usar, eles souberam usar. Nós não fomos felizes. Usar mídia, usar entendi. usar essas a gente ferramentas. não é tão bom quanto esses caras. Não usamos como. Talvez estamos começando a fazer isso de uma forma mais positiva. Apesar de que eu entendo o porquê e depois eu quero colocar meu ponto. Mas aí, quando se reflete em relacionamentos, que esse pessoal conseguiu colocar, muitas vezes as pessoas usam trechos de músicas afirmando que a Bíblia diz. Eles conseguiram criar tão forte a ideia que até pessoas que não têm fé nenhuma
usa expressões bíblicas. Uhum. Usam expressões, jargões evangeliqueis que no seu cotidiano, de tão que isso foi divulgado. É verdade. Então, a nossa ideia é fazer com que a teologia ela fique justamente dessa forma, acessível, mas a partir de uma ótica que você leu, de um entendimento que você chegou. Esse é o conceito. Claro que para isso a gente não vai simplesmente tirar do sovaco as nossas interpretações, né? Com certeza. Vamos ser honestos intelectualmente. Todo mundo que escreve um livro tem o objetivo de que você entenda o livro de uma forma. Se eu escrevo um livro 100 pessoas, cada um interpreta de uma forma diferente, alguma coisa errada tem. É verdade, é verdade. Tem alguma coisa errada aí. Excelente observação. Então, mas direcionar, né, para que possa chegar aí um conceito mais próximo, vamos dizer assim, do que o texto realmente quer dizer. Gente, a gente não tem a pretensão de dizer que a nossa interpretação bíblica é a correta, mesmo porque isso é impossível, tá? Eu vou dar um exemplo tosco aqui. Tem coisas que na Bíblia a gente vai entender que pode ser literal, tem coisas que a gente vai falar, não, isso aqui é simbólico. Vão ter coisas que você até consegue dar uma outra interpretação, uma outra aplicabilidade no dia a dia. E tem coisas que são aquilo lá que estão escrito mesmo. E precisa de muita desonestidade intelectual para você forçar a barra, tá? Eu gosto de dar o exemplo bobo aqui da frase, né? Porque eu sempre ouço o pessoal falando que a Bíblia é um livro que foi manipulado através dos tempos para que a igreja pudesse controlar as massas. Olha, eu discordo em gênero, número e grau e eu vou dizer o porquê. Eu discordo porque eu creio em Deus e todo mundo que está aqui nesse podcast, grande maioria esmagadora, possivelmente crê também, indiferente da expressão de fé. Eu creio num Deus que é senhor da história, que tem poder, senão não é Deus. Não, mas ele não tem tanto poder. Então não é Deus, tá? Deus pra mim é Deus. Caramba, Deus, o conceito em si já diz, todo poderoso, onipresente, onipotente. Se um Deus não tem a capacidade de guiar a história para que a sua mensagem chegue nas nossas mãos com o cerne conservado, gente, nós não estamos falando de Deus. Estamos falando de uma criatura muito poderosa que falhou no processo. Deus não falha. Então eu acredito que a Bíblia que nós temos nas mãos é muito confiável. Tá? Não estou dizendo que tudo que tem lá você tem que fazer de forma literal, mas ela é confiável. E nessa questão da interpretação, sabe quando alguém fala assim, o vestidinho da Mônica é vermelho. Então, gente, o que significa isso? Adivinha? Que o vestidinho da Mônica é vermelho. Então a gente não vai distorcer, jogar um tipo, mas o autor sofria na época de daltonismo e ninguém percebeu. Então talvez o vestido fosse verde. Pode parar. Se o autor era daltônico, a gente não sabe, mas o que está escrito o vestidinho da Mônica é vermelho. Então a gente quer ser honesto com o texto bíblico, a gente quer ser honesto com as interpretações, entendendo que sim, como somos humanos, o Pedri vai olhar um texto e vai enxergar de uma forma, e talvez eu enxergue, porque alguns textos vão dar margem para isso, e eu vou chegar de outra forma. Tá? Então a ideia é ser o mais possível honesto intelectualmente falando e partir como base das nossas conversas, sim, a nossa teologia, a nossa expressão de fé, mesmo que a gente tenha discordância uma vez ou outra. Mas claro, honestidade e também isso está muito relacionado assim de como a própria Bíblia ela traz isso, né? Por exemplo, você vai ver existe 4 biografias de Jesus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok, temos 4 histórias contando sobre a mesma pessoa, com 4 perspectivas diferentes. Sim. E alguns livros vai falar que Jesus curou um cego. Sim. Em um outro livro ele fala que Jesus curou 2 cegos. Opa, temos uma contradição. Vamos discutir isso. Cara, a ideia não é essa. A ideia não é essa. Então, assim, para você ver que o próprio texto, ela te dá margem para que a gente tenha uma amplitude de pensamento. Né? Por exemplo, eu sou pedobatismo, eu acredito no batismo infantil. Eu não. O Kleber já não. Isso não muda a lógica das coisas. Né? Eu acho que dá para comer, sei lá, carne de porco. Eu também. Outros podem dizer que, eu prefiro me abster. O ponto não é se você come ou se você observe quem está mais certo. É que a gente possa entrar numa convergência de respeito. Tá tudo bem você não comer e tá tudo bem outro comer.
Porque a Bíblia não é sobre regras. Alguns cristãos não consomem bebida alcoólica, outros consomem, eu consumo. Eu também. Bebida alcoólica. E tá tudo certo. O Uhum. problema não é quem consome e quem não consome. O problema é eu respeitar quem não consome e não tentar impor pra ele, porque você tem que beber, e também você não impor pra mim que eu não tenho. Não tem que beber. Esse é a ideia da gente ter convergência, de a gente poder caminhar junto. Entende isso? Até porque quando a gente fala de imposição, a gente precisa se lembrar que a Bíblia não está tão preocupada com quem bebe ou não bebe, mas ela está preocupada em passar um valor. A adesão à fé, não, vou repetir aqui, não se dá nem por força, nem por violência. Não sou eu, não é o Pedri que vai convencer alguém de alguma coisa. Tá? De acordo com a nossa fé, é o Espírito Santo. Então essas coisas têm que ser naturais. Agora voltando sobre o porquê nós temos uma teologia histórica, nós não tínhamos muita essa preocupação, porque a ideia das igrejas mais históricas era justamente fazer teologia na rua. A ideia era fazer com que a gente, no nosso cotidiano, a gente pudesse glorificar o nome de Deus. Então, como é que eu sou um bom cristão? É indo trabalhar e trabalhar bem feito. Exato. Sendo exemplo. Como é que eu posso ser um discípulo de Jesus de fato? É eu indo na padaria e poder ser educado, gentil. Tratar bem os conhecidos. E não porque eu tenho que mostrar isso, mas é porque Cristo em mim faz com que eu aja de uma forma natural. Perfeito. Isso não é algo forçado. Eu não sou assim porque eu forço a barra. Não, esse é o meu jeito. Porque quando Cristo passou a se tornar real na minha vida, eu passei a me comportar de uma forma diferente. Perfeito. Ou, Pedrinho, mas eu tenho Cristo e eu não tenho isso. Mas isso me incomoda. Isso porque, se te incomoda, é porque também em outros pontos eu continuo fazendo. Algo que não seria legal. Que não seria legal, né? Mas que isso me incomoda. Isso faz com que eu passe a refletir melhor. Não que isso vire uma neurose a ponto disso parar a minha vida, né? Mas a ideia da teologia histórica era justamente isso. Tem uma história, né? Que quando houve a Reforma Protestante e que Lutero queria trazer com que a Bíblia fosse mais acessível a todos, aí teve um sapateiro, né? Ele chegou para Lutero e disse assim, olha, você é sacerdote, você trabalha diretamente, o teu chefe é Deus, né? Então, ou seja, você está ligado diretamente para ele. Então, como é que eu, um simples sapateiro que trabalho de domingo e não tinha carga horária, né? É verdade. A escala 6x1 escala 6x1 lá não... era 6x8, né? Então, tinha esse conceito de trabalhar bastante e ele chegou para ele, como é que eu posso, de fato, glorificar a Deus sendo um simples sapateiro? E aí Lutero fala para ele assim, ó, fabrique o melhor sapato, venda pelo um preço justo, e aí você está glorificando a Deus. Excelente. Por isso que a gente não ficou muito preocupado em fazer mídia, televisão, não sei o quê, música gospel, trio elétrico. Temos que mudar isso. Não sei o quê, isso. E aí eu acho que a gente perdeu um pouco do time. Mas, bom, estamos aí, estamos tentando arrumar a casa. Vamos arrumar a casa. Gente, se você gosta da nossa proposta, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, apertar o like, tá bom? E deixar um comentário de tudo isso que você ouviu. Então, prepare-se porque os episódios estarão vindo e eu acho que vai ser muito legal. Quero agradecer ao pessoal da Pacundê, tá? O pessoal da Pacundê que tá ali atrás do microfone. Você não tá vendo, mas eles estão dando tchau pra gente, tá? Aí, ó, deu tchau. Tem que aparecer a mãozinha lá dando tchau. Quero agradecer o pessoal do Pacundê, quero agradecer você que tá aqui com a gente. Aí, se você puder... dá uma força pra gente, pega esse link, compartilha lá no grupo da igreja, no grupo da família. Talvez vai ter gente que não vai gostar do que a gente falou aqui hoje, não vai querer, mas vai incitar, tá? E outra, eu vou ser bem honesto aqui antes de encerrar, uma boa parte do público que nós queremos alcançar são pessoas desigrejadas, porque se ofenderam não com Cristo, mas com a igreja, tá? E é triste ter que admitir que existe essa realidade, mas existe. E não adianta a igreja falar assim, ó, tem que ir na igreja por causa de Jesus, não por causa das pessoas. Eu sei,
Mas as pessoas, gente, as pessoas são imagem e semelhança de Cristo, são imagem e semelhança de Deus. Então tem que cuidar mais dessa imagem, dessa semelhança. Então a proposta também é falar com as pessoas, calma, existe um evangelho que é coerente, que a gente não precisa ficar se preocupando com regrinha, que o Espírito Santo vai nos direcionar do que tem e o que não tem que fazer. E a gente tem esse espaço aqui para você conversar com a gente, para você convergir ou divergir da gente, tá bom? É isso, Pedrinho. É isso, tamo junto, tamo junto. Eu adoro estudar sobre outras religiões. Convido a você também de outros conceitos Boa. de fé. Também compartilha aí com teu amigo que é de religiões de matriz africana, das igrejas, de, de confissões de fé ali do Das mães. Oriente e tudo mais. Isso. Eu particularmente gosto de ler literaturas de diversas religiões. Cresço bastante, enxergo Cristo em muitas delas e gostaria também de te convidar a seguir a gente, de caminhar com a gente. Vamos ter uma troca legal aí sobre espiritualidade e fé. Tá bom, gente? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.